Imagine um mundo onde as linhas de produção dos carros elétricos americanos param de funcionar, onde as montadoras mais poderosas dos Estados Unidos se veem obrigadas a revisar drasticamente seus cronogramas, onde a superpotência mundial descobre que depende quase completamente de um pequeno mineral que vem de um só lugar, a China. Isto não é ficção científica. Isso está acontecendo agora. E a arma secreta da China é algo tão pequeno que cabe na palma da sua mão, mas tão poderoso que pode paralisar toda a economia americana. Bem-vindos à guerra silenciosa dos ímãs de terras raras. A carta na manga do presidente chinês Xi Jinping foi dizer: tá vendo esse ímã aqui? Ele é meu. Proibiu a exportação para os Estados Unidos, as montadoras americanas ficaram em pânico, porque a roda do carro americano ficaria sem girar. Vamos começar pelo básico. Você sabe o que faz um carro elétrico andar? Não é só a bateria. No coração de cada motor elétrico existe algo que poucos conhecem. Um ímã permanente feito de neodímio e disprósio. Esses elementos de terras raras criam os ímãs mais poderosos do mundo, capazes de gerar um campo magnético centenas de vezes mais forte que um ímã comum. Pense assim: se você pegasse o ímã da sua geladeira e multiplicasse sua força por 1000 vezes, você teria algo próximo ao poder desses ímãs de neodímio. Eles são tão potentes que podem levantar objetos centenas de vezes mais pesados que eles mesmos. E aqui está o segredo. Essa força absurda vem de uma propriedade única dos elementos de terras raras: sua capacidade de manter campos magnéticos estáveis, mesmo em temperaturas altíssimas. Sem esses ímãs, os carros elétricos americanos não passam de projetos inviáveis. A Tesla Model 3 precisa de aproximadamente 4,5 quilos desses ímãs para funcionar. A General Motors usa ainda mais em seus novos SUVs elétricos. Alguns chegam a usar 8 quilos por veículo. O Ford F-150 Lightning, a picape elétrica que deveria representar a força americana, depende completamente desses minerais chineses para cada volta de roda. Mas não para por aí. Esses mesmos ímãs estão nos ventiladores do seu ar-condicionado, nos alto-falantes dos seus fones de ouvido, nas turbinas eólicas que geram energia limpa, nos discos rígidos que armazenam seus dados. É uma dependência invisível e absoluta. E aqui está o problema: 85% desses ímãs vêm de um só lugar, a China. É como se toda a indústria automobilística americana dependesse de um único fornecedor controlado por Pequim. E em abril de 2025, a China decidiu usar essa dependência como uma arma. O que aconteceu em 4 de abril de 2025 mudou tudo. A China anunciou restrições à exportação de 7 elementos de terras raras críticos: disprósio, térbio, samário, gadolínio, lutécio, escândio e ítrio. A justificativa oficial: salvaguardar a segurança nacional. Mas vamos entender o que isso realmente significa. O disprósio, por exemplo, é essencial para fazer ímãs funcionarem em altas temperaturas, exatamente o que você precisa em motores de carros elétricos que esquentam durante a condução. O térbio é crucial para a eficiência energética desses motores. O ítrio é usado em lasers de precisão e sistemas de radar militares. Cada um desses elementos tem propriedades únicas e praticamente insubstituíveis. Não existe substituto direto. É como se a China controlasse 7 ingredientes secretos e únicos de uma receita que o mundo inteiro precisa para funcionar. Mas todos sabem a verdade por trás dessa decisão. Foi uma resposta direta às tarifas substanciais que Trump impôs aos produtos chineses. A China estava enviando uma mensagem clara: vocês querem uma guerra comercial? Vamos mostrar quem realmente controla as regras do jogo. O timing foi cirúrgico. As restrições foram anunciadas exatamente quando as montadoras americanas estavam acelerando a produção de veículos elétricos para competir com os chineses. Era como cortar as pernas de um corredor no meio da maratona. Matt Sloscher, da MP Materials, a única empresa americana que extrai terras raras em escala significativa, recebeu ligações desesperadas no mesmo dia. Com base no número de telefonemas que estamos recebendo, os efeitos foram imediatos, ele disse. Do outro lado da linha, executivos de Detroit, engenheiros da Tesla, gerentes de compras da Apple, todos perguntando a mesma coisa: e agora? Como vamos manter nossas fábricas funcionando? As empresas americanas entraram em pânico total. E tinham todos os motivos para isso. Aqui estão os números que deixaram Washington em estado de emergência. A China controla 85% da capacidade mundial
de processamento de terras raras. Para elementos pesados como o disprósio, essencial para motores que funcionam em altas temperaturas, a China tem praticamente 100% do controle. Mas vamos colocar isso em perspectiva militar, porque é aí que a situação fica realmente assustadora. Um caça F-35 precisa de 417 quilos de materiais de terras raras para ser construído. Cada míssil Tomahawk depende desses elementos para seus sistemas de navegação e orientação. Um submarino nuclear da classe Virginia usa toneladas desses materiais em seus sistemas eletrônicos avançados. Não estamos falando apenas de carros elétricos. Estamos falando da espinha dorsal da defesa nacional americana. Cada drone Predator que patrulha o Oriente Médio, cada sistema de radar que protege o espaço aéreo americano, cada bomba inteligente JDAM, todos dependem de materiais que a China pode cortar a qualquer momento. Até recentemente, a China respondia por 99% do processamento global de terras raras pesadas. As poucas alternativas existentes enfrentam limitações técnicas ou de escala. Isso deixou a China com monopólio quase absoluto. Os Estados Unidos descobriram que construíram sua revolução tecnológica sobre areia movediça, controlada por seu maior rival geopolítico. David Merriman, especialista da Project Blue, observa que as restrições causaram perturbações significativas nos portos chineses. É um sistema de licenciamento sofisticado. Não é um bloqueio total, mas uma válvula que a China pode apertar ou afrouxar, baseada em seus interesses estratégicos. Imagine você dependendo de água de um vizinho que pode fechar a torneira quando quiser. Agora multiplique isso por toda a economia americana. Essa válvula estava sendo apertada forte contra os americanos e não havia nada que eles pudessem fazer no curto prazo. As consequências foram devastadoras e imediatas. Os preços dos elementos críticos dispararam dramaticamente. Alguns aumentos superaram 50% em questão de semanas. O impacto foi generalizado e severo. Para você ter uma ideia da magnitude, imagine se os preços dos combustíveis triplicassem da noite para o dia. Foi isso que aconteceu com os materiais que fazem a tecnologia funcionar. A Lockheed Martin reportou possíveis atrasos na entrega de componentes do F-35. A Raytheon Technologies revisou os cronogramas de produção de mísseis. A General Dynamics alertou sobre gargalos na construção de submarinos. O Pentágono entrou em modo de crise. Era como descobrir que suas armas dependiam de balas fabricadas pelo inimigo. Mas foram as montadoras que sentiram o golpe mais duro. A Tesla teve que revisar suas estimativas de produção do terceiro trimestre. Isso significa dezenas de milhares de carros que enfrentaram atrasos. A Apple revisou cronogramas de alguns produtos, porque esses dispositivos também dependem de ímãs de terras raras, para câmeras e sistemas de áudio. A Ford começou a racionar seus estoques de ímãs como se fossem medicamentos em tempos de guerra. A General Motors implementou protocolos de emergência, priorizando a produção de seus modelos mais lucrativos. Era uma situação surreal. A maior indústria automobilística do mundo sendo controlada por alguns minerais microscópicos. Empresas que tinham contratos de fornecimento há décadas viram seus pedidos, enfrentando atrasos significativos nos processos alfandegários e de licenciamento. Jim Litinsky, CEO da MP Materials, foi direto ao ponto. Vender nossos minerais críticos sob as tarifas impostas não é comercialmente racional nem alinhado com os interesses nacionais americanos. A América havia descoberto sua vulnerabilidade mais perigosa. Não eram mísseis hipersônicos ou ciberataques. Era a dependência de pedrinhas brilhantes que vinham do outro lado do mundo. Em resposta ao pânico, Trump assinou uma ordem executiva investigando as implicações de segurança nacional da dependência chinesa. O Pentágono ativou protocolos de emergência que não eram usados desde a Guerra Fria. A MP Materials, que operava a única mina de terras raras dos Estados Unidos em Mountain Pass, Califórnia, tomou uma decisão histórica. Cortou completamente os envios para a China. Era como romper o último elo de uma corrente que há décadas conectava as economias dos dois países. As empresas americanas estavam desesperadas por alternativas que simplesmente não existiam em escala suficiente. A ironia era cruel. A MP Materials havia investido quase $1 bilhão para restaurar a cadeia de suprimentos de terras raras americana, mas ainda não conseguia processar elementos pesados como o disprósio. Era como ter uma fábrica de carros sem rodas. Mas os americanos tentaram reagir. Em julho de 2025,
O Pentágono anunciou um acordo desesperado, $400 milhões para comprar 15% da MP Materials, tornando-se o maior acionista da empresa. Era o maior investimento militar em mineração civil desde a Segunda Guerra Mundial. Um sinal claro do desespero. Este não foi apenas um investimento financeiro, foi uma admissão de derrota estratégica. O Pentágono estava basicamente dizendo: percebemos tarde demais que entregamos nossa segurança nacional para nossos rivais. O acordo incluía $1 bilhão adicionais do JP Morgan Chase e Goldman Sachs para financiar a Facility 10X, uma nova planta de produção de ímãs no Texas que promete produzir 10 mil toneladas anuais. O problema? Isso ainda representa apenas uma pequena fração da produção chinesa atual. Simultaneamente, o mapa industrial americano começou uma transformação de emergência. A Vulcan Elements, na Carolina do Norte, recebeu contratos milionários. A Novion, no Texas, expandiu suas operações. A Lynas Rare Earths, empresa australiana aliada, recebeu $150 milhões para construir uma planta de processamento no Texas. A Phoenix Tailings, uma startup de Massachusetts, desenvolveu processos de separação química que prometem ser mais limpos que os chineses, mas todas essas são apenas tentativas desesperadas de recuperar décadas perdidas. Era uma mobilização industrial que lembrava os tempos de guerra, mas com uma diferença crucial. Desta vez, eles estavam tentando correr atrás de um prejuízo que talvez fosse impossível de recuperar. A meta do Pentágono: desenvolver uma cadeia completa da mina ao imã, independente da China até 2027. 3 anos para desfazer 3 décadas de dependência, uma missão quase impossível. Mas a China não estava apenas assistindo. Pequim intensificou suas próprias medidas, proibindo completamente a exportação de galho, germânio e antimônio para os Estados Unidos no final de 2024. Também estabeleceu controles mais rígidos sobre transferência de conhecimento técnico em processamento de terras raras. Era uma demonstração de poder calculada. A China estava mostrando que, enquanto os Estados Unidos tentavam excluí-la dos semicondutores mais avançados, ela poderia cortar o fornecimento de materiais ainda mais fundamentais. As restrições chinesas criaram ondas de choque globais. A Austrália acelerou o desenvolvimento da mina Browns Range, que promete produzir quantidades significativas de disprósio por ano. O Brasil intensificou o projeto Serra Verde. Vietnã, Índia e Arábia Saudita anunciaram novos projetos, mas todos eles enfrentavam o mesmo problema. Mesmo que conseguissem extrair as terras raras, a China ainda controlava as tecnologias de processamento e refinamento. Em agosto de 2025, a situação permanece crítica, apesar dos esforços americanos. A Phoenix Tailings desenvolveu uma nova tecnologia de separação química, mas ainda opera em escala experimental, longe de ameaçar o domínio chinês. A MP Materials anunciou que começaria a produção comercial de ímãs em sua planta do Texas, mas a realidade dos números é brutal. Eles produzirão apenas cerca de 1.000 toneladas até o final do ano. A China produz centenas de milhares de toneladas anuais. É como se você estivesse tentando encher uma piscina olímpica com uma colher de chá, enquanto seu vizinho usa uma mangueira de bombeiro. A Apple conseguiu acordos para comprar ímãs americanos, mais por necessidade estratégica que por viabilidade econômica. Os custos são substancialmente mais altos. Outras empresas fazem concessões similares, sabendo que estão pagando o preço da dependência criada ao longo de décadas. Os Estados Unidos estão descobrindo que não é possível compensar em poucos anos décadas de negligência estratégica. Cada tentativa esbarra na mesma realidade. A China não apenas controla as matérias-primas, mas domina toda a tecnologia de processamento, refinamento e produção final. É como tentar reinventar a roda enquanto seu concorrente já está fabricando carros em série. O que aprendemos com esta crise vai muito além de terras raras. Descobrimos que na era moderna, o poder não vem apenas de exércitos ou economia, vem de quem controla os materiais que fazem a tecnologia funcionar. Pense nisso. A China não precisou disparar um tiro, não precisou invadir territórios ou derrubar governos, não precisou hackear sistemas ou lançar mísseis. Bastou controlar alguns elementos da tabela periódica para colocar a superpotência mundial de joelhos. Esta é a nova face da guerra no século XXI. Guerras travadas com moléculas, não mísseis. Batalhas vencidas em laboratórios de processamento químico, não em campos de batalha tradicionais.
Vitórias conquistadas controlando cadeias de suprimento invisíveis que a maioria das pessoas nem sabe que existem. E o mais assustador, as terras raras são apenas o começo desta vulnerabilidade. A China também domina o processamento de lítio para baterias, cerca de 60% do refino mundial. Controla o grafite para eletrodos, aproximadamente 65% da produção global. Domina o cobalto para motores elétricos, cerca de 70% do processamento. É como se tivessem colocado uma coleira invisível na revolução tecnológica mundial. Imagine se um país controlasse 85% do petróleo mundial na década de 1970. Agora imagine que esse mesmo controle existe hoje, mas espalhado por dezenas de minerais que você nunca ouviu falar, mas que estão em tudo que você usa, no seu celular, no seu carro, no seu ar-condicionado, nos servidores que fazem a internet funcionar. A China entendeu algo que o Ocidente demorou décadas para perceber. No mundo digital, quem controla os átomos controla os bits. Quem domina a matéria-prima, domina o produto final. Esta crise das terras raras foi um sinal de alerta. Foi a China mostrando, de forma educada, mas definitiva, que pode desestabilizar a economia mundial sem declarar guerra. Foi uma demonstração de poder mais eficaz que qualquer parada militar. Hoje, enquanto você assiste a este vídeo, a guerra dos minerais continua em tempo real, e os Estados Unidos estão claramente perdendo. Cada iPhone que sai da fábrica, cada Tesla que rola da linha de produção, cada turbina eólica que gira no horizonte, ainda depende fundamentalmente de materiais controlados pela China. Os Estados Unidos aprenderam da pior maneira que independência tecnológica não é apenas uma questão de inovação. É uma questão de controlar toda a cadeia, desde a extração da pedra bruta até o produto final. Mas essa lição pode ter chegado tarde demais. A resposta americana existe no papel, mas a realidade é dura. É como competir numa corrida onde você acabou de amarrar os sapatos, enquanto seu oponente já cruzou a linha de chegada. As empresas americanas estão presas em contratos de fornecimento chinês que se estendem por anos. A Apple, a Tesla, a General Motors, todas continuam dependendo de cadeias de suprimento controladas por Pequim, porque simplesmente não existe alternativa viável em escala industrial. A China mostrou sua carta na manga e revelou a fraqueza mais profunda da superpotência americana. Eles terceirizaram sua independência nacional para o rival que mais temem. O mais devastador? Esta foi apenas uma demonstração. A China não precisou nem usar toda a sua capacidade de pressão. Apenas regulou moderadamente o fornecimento de terras raras e toda a economia americana reagiu com um alarme generalizado. Agora, a pergunta que assombra Washington é: o que acontecerá quando a China decidir apertar outras válvulas? E se eles restringirem o lítio, e o grafite, e os semicondutores de galho? Porque no final das contas, quem controla o minério controla o mundo. E essa lição humilhante custou aos Estados Unidos bilhões de dólares, meses de pânico generalizado e a exposição dolorosa de uma dependência que pode ser fatal para a sua segurança nacional. A próxima vez que você ligar seu carro elétrico, lembre-se, ele só funciona porque alguém do outro lado do mundo permitiu que funcionasse. E essa pessoa pode mudar de ideia a qualquer momento. Trump descobriu da pior maneira que todas suas tarifas e guerra comercial não significam nada quando você depende completamente do seu inimigo para fazer sua própria economia funcionar. A China não apenas venceu essa batalha, ela mostrou ao mundo inteiro que os Estados Unidos são um gigante com pés de barro, um colosso tecnológico que pode ser derrubado por algumas pedrinhas brilhantes. Essa é a nova realidade do poder no século XXI. E nessa realidade a América acabou de descobrir que não está no comando. E você, o que achou? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e até a próxima.